Fala, gente, tudo bem? Eu vim falar com vocês a respeito do poema do Herberto Helder, sobre o qual eu escrevi na minha coluna Palavra Alucinógeno, que saiu na revista Vício Velho. Lembrem-se do texto A Língua Mais Língua de Herberto Helder? Então, esse texto foi escrito a partir desse poema que eu vou tratar com vocês, que é parte do livro A Faca Não Corta o Fogo. E o livro está dentro dessa antologia, né, os poemas completos do Herberto Helder. Então, é o seguinte, como você já conhece o esquema, eu vou ler o poema com vocês e daqui a pouco a gente passa para uma conversa a respeito dele, uma interpretação, certo? Vamos lá. A faca não corta o fogo, não me corta o sangue escrito, não corta a água. E quem não queria uma língua dentro da própria língua? Eu sim queria, jogando linho com dedos, conjugando onde os verbos não conjugam. No mundo há poucos fenômenos do fogo, água há pouca. Mas a língua, fia-se a gente dela por não ser como se queria, mas brotada, inerente, incalculável. E se a mão fia a estriga e a retoma do nada, e a abre e fecha, é que sim, que eu a amava como bárbara maravilha, porque no mundo há pouco fogo a cortar, e a água cortada é pouca. Que língua, que úmida, muda, miúda, relativa, absoluta, e que pouca, incrível, muita. Et la poésie, c'est ce qu'on le quotidien devient extraordinaire. E que música, que despropósito, que língua, língua. Disse Maurice Lefebvre, e como rebento com a boca, queria a toda. Então, é um poema que, bom, para falar de Herberto Helder é sempre complicado, porque é um poeta que transita por muitas imagens, né? Ele tem esse título de poeta obscuro, não é? São imagens complexas, e então é bem difícil termos uma leitura exata. Na verdade, uma leitura exata sobre qualquer poema é impossível, né? São sempre caminhos. Então aqui, para ficar claro, é apenas um caminho, né? É uma coisa que eu sempre falo, é um caminho dentre muitos, e essa é uma leitura possível que eu vou tentar fazer aqui com vocês, né? Transitando entre essas imagens. Então aqui, de cara, as três imagens que se sobressaltam para um poema que tem como questão primordial a língua, são o fogo, o sangue e a água, né? Que são três elementos primordiais que significam, ou melhor, que tem a ver com a ideia de regeneração, de purificação, principalmente de depuração, né? Então, o fogo, né, na verdade, esse poema aqui, bom, dentro do livro, que a propósito, o livro começa com um provérbio grego que diz, deixa eu achar aqui, não se pode cortar o fogo com uma faca. Então o livro começa com esse provérbio, e esse provérbio ele vai sendo, ele desencadeia todo o resto de poemas. Então os poemas eles vão girar em torno dessa frase, né? desse provérbio. E logo em seguida, né, o primeiro verso que abre o livro é até que Deus é destruído pelo extremo exercício da beleza. Ou seja, a questão do sagrado também, a ideia do Deus, dessa procura, né, por esse lugar também lhe aparece muito forte aqui e dentro dessas imagens que eu falei. Né? Até a ideia do fogo, a gente lembra o fogo de Pentecostes, né, que também tem a ver com língua, que fala do dom de línguas, né? Do batismo do Espírito Santo dentro do cristianismo e tudo mais. O sangue também tem a ver com essa reciprocidade com o fogo em relação à purificação, à vida, e a água, bom, a água fonte de vida, também meio de purificação, ou seja, essas três imagens, elas vão transitar, o poema ele vai percorrer, né, vai fazer um trançado entre elas. E aí, logo após o poema dizer, colocar essas três imagens, vem um quarto verso que diz que vai para a questão da língua, né? E quem não queria uma língua dentro da própria língua, que aí, aliás, vem a ideia de tradução, essa ideia do traduzir, né? Da língua que traduz, e traduzir é sempre um lugar do erro, desse lugar também da movência, do transdicere, transducere, né? O transdizer, na verdade.
Então, é uma língua que ela é inapreensível, né? E é uma língua que está dentro desse lugar de formação, de gênese, de movimento contínuo, de depuração e de desejo também, não é? E aí ele segue: eu sem querer, jogando linho com dedos, conjugando onde os verbos não conjugam, né? É interessante porque tem a ver essa ideia do jogando linho com dedos, essa ideia do costurar, do tecer, então algo que vai se construindo, né? Que vai se tecendo nessas ramagens, onde os verbos não conjugam. No mundo há poucos fenômenos do fogo, água há pouca. Isso aqui é interessante, olha só. No mundo há poucos fenômenos do fogo, água há pouca, mas a língua fia-se a gente dela por não ser como se queria, mais brotada, inerente, incalculável. Então, é curioso ele dizer isso, né? Que no mundo, o poema dizer isso, que no mundo há poucos fenômenos do fogo e água há pouca. Aí vem logo uma adversativa, né? Mas a língua fia-se a gente dela por não ser como se queria. Há também uma ideia hum, de frustração, né? É aquilo que não se apreende, como a língua que não será apreendida, né? Mas fia-se a gente dela por não ser como queria. Apesar de tudo, ficamos nessa como garantia, né? E ela faz essa contraposição com o fenômeno, né? Então, o fenômeno do fogo e da água, dentro desse lugar inapreensível, inalcançável, até místico, ele é contraposto com algo mais palpável, que é a língua, que por sua vez, embora palpável, também se torna inalcançável. Então é criada aqui uma fonte de tensão, um campo de força energética onde esses três elementos transitam e dentro de uma tensão se harmonizam, né? O fogo, a água e a língua. E aí continua: e se a mão fia e a estriga e a retomada do nada e a abre e a fecha. Isso aqui também é interessante porque olha só, antes, né, a gente tem mais a língua fia-se a gente dela por não ser como se queria. Dois versos depois: e se a mão fia a estriga e a retomada do nada. Então fiar, ele brinca aqui com esses dois sentidos, né? Primeiro a gente tem o fiar de uma confiança, né, de uma garantia, e depois o fiar como tecer, né? E a estriga significa meada, porção de fios, né? Então, esse a mão fia a estriga e a retoma do nada. Então, a gente também retoma a ideia da tessitura lá em cima, né, do tecer, né? Essa mão que fia a estriga. Então, esses fios, eles são alinhavados, né? E retoma esse nada também como um lugar potente de gênese, né? E também desse buraco sem fundo, né? Que é a língua, né? E abre e fecha a ideia dessa movência, que é dinâmica e é simultânea, né? E abre e fecha. É que sim, que eu a amava como bárbara maravilha, né? Então, bárbaro tem a ver também com aquilo que é estrangeiro, né? Com aquilo que vem de fora, que aí a gente retoma a ideia da tradução, a gente retoma a ideia do fogo lá do Pentecostes, lembra essa coisa que vem de algo externo e que é misterioso e que ao mesmo tempo é potente, né? E é maravilhoso, né? Bárbara Maravilha. E aí ele volta à ideia, né? Porque no mundo há pouco fogo a cortar e a água cortada é pouca. É interessante também que, assim, a ideia do corte, né? De uma lâmina que não vai cortar. Então, a faca não corta o fogo, né? Por mais que haja um fio, né, condutor, um lugar de corte, e aí eu gosto de pensar também a ideia daquele rasgo, né? Sabe o mar, assim, o navio quando singra, né? Então ele vai cortando a água e ao mesmo tempo que ele abre caminho, o caminho se fecha logo atrás. Então é uma ideia dinâmica de abertura e fechamento simultâneos praticamente, né? À medida que abre, vai fechando também. Então a faca, à medida que corta, algo que é incortável, tipo assim, que é a ideia do fogo. Então a gente tem essa ideia do concreto, da lâmina, né, do frio com o quente do fogo, né? Então são imagens de tensões, são imagens de certo antagonismo, mas que se fundem. A própria ideia do fogo
como essa questão do fundir, né? Da faca que é fundida, inclusive, a lâmina, né? O ferro que se funde para fazer a lâmina e tudo mais. Então há aqui essa ideia dessa imbricação de uma coisa na outra, em que essas imagens elas não são justapostas, né? Pelo contrário, elas trazem a língua nessa ideia da imbricação e tal. E aí ele volta, né? Ou melhor, depois aqui que eu falei assim, porque no mundo há pouco fogo a cortar e a água cortada é pouca, ainda essa ideia do pouco como aquilo que é inapreensível, né? Por mais que se faça é pouco, e aí vem uma exclamação, que língua! E volta a ideia da língua, né? Quer dizer, volta, na verdade a língua está o tempo todo aqui sendo posta em questão. Que língua, que úmida, muda, miúda, relativa, absoluta e que pouca, incrível, muita. Então é uma série de caracterizações da língua, seja pela excessividade e pela falta, porque ela abarca essas duas dinâmicas, né? Que úmida, também a ideia da umidade, daquilo que é que penetra o que é sólido, de novo a ideia da faca no fogo pela fusão, né, e ao mesmo tempo pela impossibilidade do corte, então é possível e impossível ao mesmo tempo, então o úmido vem nesse lugar dessa penetração, né? Muda, que úmida muda, né? Muda no sentido de calar e também porque não está da movimentação, daquilo que muda, né? Miúda, relativa, absoluta ao mesmo tempo que é relativa é absoluta e que pouca é incrível muito. Então, sabe, esses altos e baixos que a língua abarca, né? E depois vem a frase em francês, e la poésie c'est quand le quotidien devient extraordinaire. Ou seja, a poesia é quando a vida cotidiana se torna extraordinária. Então, o extraordinário sendo ordinário, né? A vida é, de novo, poesia é quando a vida cotidiana se torna extraordinária. Então é um cotidiano tão perto, tão próximo, que ao entrar nele, ao a gente ter a experiência disso que é cotidiano, ele se torna extraordinário. Ou seja, a experiência do ordinário, nas últimas consequências, se torna isso também extraordinário, e olhar para esse lugar do salto, né, dessa viragem, dessa mudança, isso é a poesia, isso é o extraordinário. E aí depois segue, que é uma referência ao Maurice Lefebvre, que depois ele vai mencionar aqui, né? E que música, que despropósito, que língua, língua. É interessante que aqui ele diz, né? Aqui, olha, que língua, língua. Então, é como se a própria língua servisse de substantivo e adjetivo. Ela mesma se caracteriza, né? A língua é língua. Então, que língua, língua. Isso é bem interessante, né? Que língua, língua, disse Maurice Lefebvre, e como rebenta com a boca. Ou seja, a língua rebenta com o seu suporte, no caso a boca, ela extrapola o ordinário, ela extrapola o orgânico, né? E finaliza ele com queria-a, né, toda, queria a língua toda, e toda nessa potência, nessa infinda possibilidade de ser, nessa variação característica da língua de ser excessiva e ao mesmo tempo ser minúscula, né? Ser pouca. Enfim, é isso. Espero que faça algum sentido. E qualquer coisa, a gente, aqui, livro do Herberto Helder, a gente se fala. Mandem dúvidas, se for o caso, e me chame, tá legal? Até mais.